Que a graça, que a paz de Cristo continue com a sua vida. Que alegria, né? Mais um dia estarmos juntos no Guia Tempo com Deus. Na outra semana, nós começamos a falar de um tema que é a herança familiar, né? Se você não assistiu o vídeo, você pode procurar aí assistir para você compreender todo o contexto. Mas, resumidamente, seria o que cada um de nós traz para o casamento que foi herdado de pai e de mãe. Você que é solteiro, você que é adolescente, jovem, o que você vai levar, né, para a sua futura família, da família que você convive hoje? Ela está falando de influências, né? Daquelas influências que as duas famílias colocaram sobre nós, sobre cada um de nós, para que a gente possa então viver agora conhecendo isso e relacionando isso de maneira saudável. E hoje nós vamos falar, dentro do tema maior, herança familiar, nós vamos falar das marcas positivas que foram deixadas, que estão sendo deixadas em você. Eu gostaria que você fizesse um exercício. Pare o vídeo aí se for necessário. Vá lá, pegue um papel, pegue uma caneta, que hoje você vai ter que escrever, ok? Mas vai precisar enviar alguma coisa? Não, você vai... Pegou o papel, pegou a caneta? Muito bem. Você vai parar, vai lembrar de pelo menos, pode colocar mais, mas pelo menos 2 heranças positivas, marcas, influências que foram deixadas na sua vida. Investimento que você recebeu espiritual, investimento na questão educacional, bons modos, boas maneiras, como tratar as pessoas, algo que fica na sua memória positivamente. O Rubem e eu vamos citar um exemplo, né? Pode citar. Posso citar o meu. Uma influência positiva da minha família, que eu gosto muito, é o fato de estimular as pessoas a prosseguirem, de auxiliá-las, de dar um incentivo a elas, de ser bálsamo na vida delas, para que elas não desistam, para que elas continuem em frente, para que elas mantenham o ritmo e alcancem aquilo que Deus tem para elas. A minha mãe é expert em fazer isso, meu pai também gosta muito de auxiliar as pessoas a desenvolverem, a crescerem, a amadurecerem, a olharem para a vida pelo ponto de vista de Deus. Então essas marcas eu trago até hoje comigo, que os meus pais deixaram comigo. Tem muitas outras, mas Joquebede, sua vez. Então, uma marca na área espiritual, a importância do culto doméstico. Eu me lembro, irmãos, que uma vez nós morávamos próximo a um rio, na minha infância, e começou o período de enchente. E nós tínhamos o hábito de fazer o culto doméstico todas as manhãs. E nós acordamos aquele dia, o quintal já estava cheio de água, os vizinhos naquela correria, e meu pai disse o seguinte, e aquilo foi uma palavra assim de ordem, né? Mas uma palavra tão de Deus que trouxe paz ao coração, né? Ele falou assim, olha, nós não vamos mexer com nada, tirar nada do lugar, nós vamos primeiro fazer o nosso culto doméstico, vamos buscar o Senhor, vamos ler a palavra, vamos orar. E Deus vai nos direcionar no que nós vamos tomar de providência. Eu sei que ali sentamos ao redor da mesa, fizemos o culto, tomamos o café, e quando isso terminou, irmãos, a gente já tinha água nos nossos pés, a água já tinha entrado na cozinha. Mas foi tão tranquilo, porque tomamos as providências de tirar as coisas, de conseguir alguém com barco para nos ajudar. Então isso ficou muito significativo para mim. Buscar o Senhor primeiro, priorizar, a família está unida com a palavra, ao redor da mesa, isso não tem preço. Puxa, que bom, que bom. Mas o que é que eu faço com isso? Eu tenho herança ou influência, eu tenho aquilo que a minha família colocou em mim com o seu exemplo, com as palavras, e o que é que eu preciso fazer com esta herança ou essas marcas positivas que a minha família deixou sobre mim? Primeiro, eu preciso considerar que eu tenho que reconhecer verbalmente isso, ou mesmo deixar bem claro para os meus progenitores que eu sou grato a eles por terem feito isso comigo. A Bíblia dá um conselho interessante, eu pedi a Joquebede então para ler para a gente, ela vai ler 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, primeiramente, a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família.
e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Pois isso agrada a Deus. Aqui está dizendo o seguinte: eu preciso, na velhice dos meus pais, cuidar deles. Quando eles já estão sem condição de fazer tudo quanto fizeram por mim, é o meu momento, como servo de Jesus e como filho deles, eu sou o principal responsável, ou melhor, eu e os meus irmãos somos os principais responsáveis de cuidar dos nossos pais. E ao cuidar deles, fica um negócio interessante. Honrar o pai e a mãe, na realidade eu estou honrando uma autoridade na minha vida. E o que as autoridades representam? Elas representam o próprio Deus, porque elas são instituídas pelo próprio Deus. Então, quando eu honro o pai e mãe, eu estou reconhecendo que Deus me deu um grande presente na pessoa deles. Alguns de nós não têm o papai e a mamãe mais para assim o fazer. Então, se não teve oportunidade, ou se não foi preciso, tudo bem, mas se você ainda tem o seu papai e sua mamãe vivos, digamos que agora eles não estejam precisando desse tipo de cuidado, que eles ainda tenham o devido vigor. Deus seja louvado, amém. Aí o seu tipo de reconhecimento vai ser outro que a gente vai dizer daqui a pouco. Mas se eles já estão numa idade que necessita de acolhida, de cuidado, então é sua responsabilidade como servo do Senhor fazer isso, porque eles deixaram, ou ele ou ela, deixaram marcas positivas sobre a sua vida que você deve reconhecer através deste cuidado. Mas tem também algo a mais que é dito em Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. No Novo Testamento, esse mesmo versículo, do mesmo jeito, ali em Efésios, no capítulo 6, ele é repetido e é dito o seguinte: este é o primeiro mandamento com promessa. Então, honrar o meu pai e a minha mãe, além de fazer aquilo que eu já disse com o verso anterior, que é de cuidar deles na velhice, isso também os honra, mas eu também preciso verbalizar o meu amor e a minha gratidão para com eles. Então, não é correto eu deixar para depois, entrar na correria da minha vida e não verbalizar, e não dizer para eles, ou se por acaso me falta um deles, dizer para quem está vivo que eu o amo, que sou grato por aquilo que fez. E não é só dizer de maneira geral. Pense em algumas coisas que ele ou ela fizeram, ou que os dois fizeram, que te ajudou a ter um caráter adequado hoje, que é uma marca positiva no seu coração. Então, e diga exatamente isso para eles. Eu me lembro que uma vez eu achei um pedaço de borracha desse tamaninho assim, na sala de aula, e eu era do turno da manhã, e naquela escola, naquela época, só tinha 2 turnos, da manhã e da tarde, não tinha o da noite. E eu então levei aquele pedaço de borracha para casa. Eu não sei por que cargas d'água, mas a minha mãe descobriu um pedaço de borracha a mais na minha mochila, na minha bolsa. Naquela época a gente nem tinha mochila, eu era pobre, muito pobre. Então, sabe o que ela fez? Ela fez eu levar de volta, devolver aquela borracha, mesmo a contragosto eu tive que fazer. Por quê? Ela dizia o seguinte: nós não somos ricos, somos pobres, mas nós compramos já uma borracha para você. Essa borracha não te pertence, eu quero que você devolva, e amanhã eu vou olhar aqui na sua bolsa, se tiver, você vai ter uma disciplina diferente. Aquilo na época foi muito chato para mim, eu não gostei, achei ruim, achei que era injusto, eu não tinha roubado, apenas achei porque sobrou lá e eu não podia voltar à tarde para entregar para ninguém, mas eu devolvi. Mas deixa eu te dizer um negócio. Posteriormente eu percebi que foi uma das mais preciosas lições que a minha mãe me deu, de não ficar com aquilo que é dos outros, de devolver o que não me pertence. Então, muitas vezes tem certas coisas que a gente não percebe na hora, mas posteriormente
nós vamos perceber que os nossos pais tinham toda a razão, que eles estavam certíssimos no que fizeram conosco. Então, o que naquela época foi uma coisa chata, que eu achei injusta, que eu achei exagerada da minha mãe, posteriormente eu agradeci a ela porque ela fez aquilo comigo. Então, desafio prático. Desafio agora, prático? Né? Então manda ver. Você fez uma lista, não fez? Se não, faça. De marcas positivas que os seus pais, que a sua família, que o convívio familiar, talvez você seja criado por avós também, é claro, eles estão tendo o papel de pais na sua vida. Sim, precisa considerar. Você listou marcas positivas, uma herança positiva que deixaram ou que tem deixado na sua vida. Então agora, a tarefa prática, queridos, é o seguinte, é você falar isso, é você verbalizar. Mas e se a pessoa morar no Nordeste? Se mora longe de você, não precisa nem ser no Nordeste, né? Pode ser em outra cidade, em outro bairro que você não tenha tempo de vê-los todos os dias. Passe uma mensagem, faça uma ligação e fale: pai, mãe, eu queria agradecer, porque você foi um instrumento de Deus para me deixar essa e essa herança positiva. Se você está dentro da mesma casa com seu pai e com a sua mãe, faça um cartãozinho, escreva isso. Opa! Declare a sua gratidão durante uma refeição. Opa! Olha que delícia, isso é muito especial, irmãos. Nós precisamos fortalecer os vínculos familiares. Então, está o desafio. Se você convive ainda com seu pai e com a sua mãe, faça verbalmente cara a cara. Se eles estão longe de você, mande uma mensagem, faça uma ligação. Exercite, pratique isso, a gratidão e o reconhecimento. E se por acaso alguém, o pai e mãe faleceu, ele foi criado por uma outra pessoa, você pode fazer com esta pessoa que te criou isso como se estivesse fazendo diretamente para os pais biológicos. Então, essa pessoa deixou marcas, escreva e declare a esta pessoa as marcas que ela deixou positivas. Não fala todas de uma vez só não, deixa um pouco para o ano que vem, para sempre ter uma surpresa nova nesse processo, tá bom? Que Deus abençoe, fortaleça o seu coração e te dê condição para poder executar esse projeto. Curta o vídeo, envie para pessoas, para abençoá-las. Se tiver comentário, deixe abaixo. E que o Senhor te abençoe a colocar em prática esse desafio.